Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma videoaula dos nossos encontros aqui. Hoje eu queria dar continuidade ao que a gente falou na última quarta-feira sobre dinâmica vocal. Queria dar mais umas dicas para vocês e mais algumas sugestões para a gente explorar mais características da nossa voz, né? A gente falou na última quarta que a nossa voz ela pode ter várias características, né? E mais do que a diferença entre as nossas vozes, por exemplo, a minha voz é diferente da voz da Severina, a voz da Severina é diferente da voz da Aparecida, assim por diante. Só que a minha própria voz, a voz do Vitor, ela pode ter diversas características, a minha própria voz, né? E aí a gente explorou quais são essas possibilidades, algumas delas, né? A gente falou, por exemplo, sobre timbre, né? O que é o timbre? O timbre é a cor da nota. Como assim a cor da nota? Eu posso cantar uma nota, né? Por exemplo, eu vou cantar uma vogal A aqui, ó. A. Eu posso cantar ela assim. A. Eu posso cantar lá. A. 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 De diversas formas, né? Isso é o timbre. E como a gente controla, como a gente escolhe o timbre que a gente vai cantar? Mudando o fluxo de ar que a gente libera para cantar e o formato da nossa boca, né? A forma, a gente chama de a forma do nosso lábio aqui. Porque cantar nada mais é do que ar passando por aqui, né? E saindo pela boca. E ressoando aqui nos dentes, ressoando aqui dentro. Então, conforme a gente muda o formato aqui, se eu falar isso assim, se eu falar assim, se eu falar assim, a minha voz muda. A cor da minha voz muda, o timbre da minha voz se altera. Então, a primeira característica é essa, o timbre, né? Depois a gente falou também sobre a intensidade, né? Eu posso cantar uma mesma música de diferentes formas, com diferentes intensidades. E aí, isso tem mais a ver com volume. Eu posso cantar com menos ou com mais volume, ou seja, com menor intensidade e mais intensidade. Isso também tem a ver diretamente com o fluxo de ar, né? Um exemplo rapidinho, né? Eu posso cantar uma música aqui, ó. Quando olhei... Aliás, eu vou sempre usar nesse vídeo a Asa Branca, o comecinho dela, porque é uma música que todo mundo conhece e sabe a letra. Então eu vou ficar só nesse trechinho para a gente explorar as possibilidades nesse mesmo pedacinho, né? Então, eu posso cantar um trecho. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Ou eu posso cantar esse mesmo trecho com maior intensidade de ar, com maior fluxo de ar, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. O que eu mudei? A intensidade, o fluxo de ar, tá? Então falamos sobre timbre, intensidade e vai ser importante eu falar nesse vídeo para vocês sobre a questão da altura, né? Que eu recebi alguns áudios e eu percebi que existe uma certa confusão no conceito do que é altura na música. Altura não quer dizer mais alto, mais volume ou menos volume, né? Quando a gente altera a altura que a gente está cantando, a gente está cantando mais agudo ou mais grave. Então, por exemplo, eu vou cantar o mesmo trecho duas vezes, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Agora eu vou subir o tom, eu vou cantar em outra altura, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. O que eu fiz? Eu cantei mais alto, mais agudo. Se eu quisesse cantar mais grave, por exemplo, eu poderia cantar aqui, né? Ó. Quando olhei a terra ardendo,
qual fogueira de São João. Eu não mudei o timbre, eu não pensei em timbre, em fluxo de ar, dinâmica, não pensei em nada disso. Pensei simplesmente na altura que eu estou cantando. Percebi já que também que algumas vezes vocês já notaram quando a gente começa a cantar uma música e aí no meio do caminho você fala, putz, não vou dar conta de cantar esse trecho, vai ficar muito agudo. Ou não vou dar conta de cantar um trecho que está muito grave. Né? Inclusive a Maria José uma vez colocou essa questão pra gente. Ela me perguntou por que essa música, parece que eu estou engolindo a música, que ela está muito grave. Porque ela estava numa região muito baixa para ela cantar. Tá? Então, retomando o que a gente está falando. Timbre, a cor da voz, a cor do som. Intensidade, né? Fluxo de ar. E altura, né? Alto ou baixo. A gente vai falar hoje sobre esses dois primeiros aqui, timbre e intensidade. Tá? Então, eu queria que vocês começassem a tomar mais consciência, principalmente quem está chegando, sobre o que é fluxo de ar. Né? O que é... Como eu posso controlar a quantidade de ar que sai do meu pulmão. E isso é muito simples, né? Por exemplo, se eu faço assim, ó, eu estou soltando um pouquinho de ar, né? Se eu faço assim, eu estou soltando muito mais ar no mesmo tempo. Né? Vamos supor que eu fique aqui, ó, 5 segundos. Agora eu vou fazer nesses mesmos 5 segundos, eu vou soltar mais ar. Vamos fazer esse exercício? Eu queria que vocês fizessem em casa comigo, ó. Né? Fiquem numa postura ereta. Lembrando que no canto, a gente precisa... Deixa eu deixar o violão aqui de lado um pouquinho. A gente precisa começar a ativar a nossa musculatura abdominal. Né? A gente não usa a respiração aqui do susto, né? Quando a gente canta. A gente usa uma respiração diafragmática, que vem daqui de baixo. Né? Isso é um outro assunto, mas acho importante vocês já saberem, já irem tomando um pouquinho de consciência corporal nesse sentido, né? Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício. Eu vou contar aqui. 3 e... 1, 2, 3, 4, 5. E eu queria que vocês soltassem o ar durante esses 5 segundos, bem devagar, bem pouco ar, e de maneira constante. Não assim, ó. Não, como se fosse um... Sabe quando você vai esvaziar o pneu de uma bicicleta? Ou de um carro que solta aquele... É como se fosse isso, só que com um pouquinho ar. Então vamos lá? Ó. 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Agora vamos fazer esse mesmo exercício contando 5 segundos e soltando mais ar, com mais volume de ar. Né? Então eu vou fazer um pequeno esforço aqui na minha barriga, né? Como se alguém fosse, sabe, como se alguém fosse dar um soco aqui e você fosse se proteger, né? Você dá uma contraída aqui na barriga. Isso que acontece. Né? É como se fosse um abdominal, vai ficar todo mundo com a barriga, como é que fala? Definida. Então, vamos lá, ó. 3 e... Mesma coisa, de novo. 3 e... O que vocês notaram? Que nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, a gente pode soltar o ar de diversas formas. Né? Então agora vamos fazer o mesmo exercício com uma vogal. Tá? Eu vou fazer com a vogal E.
Exemplo, ó. Vocês podem fazer isso mais agudo. Deixa eu fazer mais agudo aqui, ó. Aqui, ó. Agora se eu solto mais ar, façam comigo. Então vamos fazer primeiro com pouco fluxo de ar passando. Como se eu fosse falar bem baixinho. Quanto menos ar, mais baixinho fica a minha voz, né? Vamos lá, ó. 3 e... De novo, fluxo constante. 3 e... Agora vamos fazer a mesma coisa com mais volume de ar. Passando pela nossa laringe, tá? 3 e... De novo. 3 e... Muito bem. Trabalhamos um pouquinho o fluxo de ar, né? Agora, vamos pensar no formato da nossa boca. Se eu faço esse mesmo exercício com a vogal E, deixando o formato da minha boca assim, ó, pensando no formato de O, ou no formato oval, né? Percebe que o som fica de um jeito. Se eu faço a mesma coisa com um leve sorriso assim, ó, ou seja, abrindo a minha boca para a lateral, percebem que muda o timbre? Escutem aí, ó. Queria que vocês fizessem essa experiência na casa de vocês. Pode escolher uma vogal, pode ser E, A, O, U, enfim, qualquer uma. Com o mesmo fluxo de ar e com a mesma nota, pode ser essa nota aqui, ó. Quero que vocês vão brincando um pouquinho com o formato da boca e com o fluxo de ar, para vocês ouvirem diferentes timbres na voz de vocês. E para encerrar esse vídeo, eu vou cantar aqui esse pedacinho de Asa Branca. E vou fazer o seguinte, na primeira vez que eu cantar, eu vou usar menos ar, menos fluxo de ar, e vou usar um timbre mais escuro, ou seja, né, mais para dentro. E na segunda vez, eu vou colocar mais ar, mais fluxo de ar, e vou articular melhor aqui a minha boca, né, abrindo mais a boca, para conseguir um timbre mais claro e com um pouco mais de intensidade. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Porque quando a gente vai cantar, a gente pode escolher como a gente quer cantar. Às vezes tem um trecho da música que combina mais com uma voz mais baixa, mais para trás, mais escura. E tem um trecho da música que pode combinar mais com uma voz mais clara, com mais cor, com mais timbre, com mais volume. Não tem mais bonito e mais feio, entenderam? Tudo depende do que a gente quer fazer com a música. Então, isso que a gente vai fazer agora é apenas um exercício, tá? Não é para ficar bonito nem feio nem bonito. É só para a gente estudar. Exemplo, então, a primeira vez eu vou cantar com menos ar, menos volume e menos timbre, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ó Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ó Deus
o mesmo trecho com mais fluxo de ar, articulando melhor as palavras, né? E buscando um timbre mais claro, um timbre mais brilhante. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ó Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ó Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Deu para ouvir a diferença? Eu queria que vocês fizessem um favor para mim aí até quarta, ou durante essa semana, quando vocês quiserem, puderem, e me mandassem esses áudios de novo, né? A Débora me mandou, a Aparecida me mandou, mas quero ouvir as outras mandarem também, para eu saber se vocês estão entendendo todos esses conceitos de dinâmica vocal. Tá bem? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. A gente se encontra na quarta. A gente está cantando a música Baião do Luiz Gonzaga ainda, né? Não passei nenhuma música nova para vocês, para a gente não ficar atropelando aí as músicas que a gente está aprendendo. Tá bom? Obrigado pela atenção. Um beijo a todas.